dia pra você! O duelo entre Palmeiras e Flamengo extrapolou as 4 linhas. A batalha entre os principais candidatos ao título brasileiro chegou ao STJD após a suspensão de Alan e o adiamento do julgamento de Bruno Henrique para quinta-feira. O Mengão também pediu o fim do gramado sintético no Brasil. Dentro de campo, os rivais colecionam desfalques para os jogos atrasados do final de semana. Ainda no olho do furacão, as reclamações de Neymar no Maracanã desagradaram parte do elenco e a diretoria santista. No Corinthians, Dorival Júnior está preocupado com a próxima temporada. No Rio, a CBF confirmou o impedimento semiautomático já na primeira rodada do Brasileirão de 2026. E a profissionalização dos árbitros virou prioridade. E na Inglaterra, enquanto Carlo Ancelotti prepara o time para os 2 últimos amistosos do ano, o lateral Luciano Juba relata a emoção de estar pela primeira vez na seleção. Uma emoção muito grande, né, quando vi meu nome sendo anunciado ali, né, para minha primeira convocação. Confesso que fiquei contando as horas para poder chegar aqui logo, né, então cheguei aqui, fui bem recebido, né, por todo mundo, uma alegria enorme quando recebi o material, né, aí foi que a ficha caiu, né, pude falar, realmente estou aqui na seleção. Não penso nessa situação de jeito nenhum, nós temos um campeonato que ainda requer todo o cuidado possível, vamos tentar pontuar da melhor forma. Nós temos consciência daquilo que nós já deixamos para trás e dos momentos que nós tivemos para darmos um salto na competição, e em todos eles nós não fomos competentes para isso. Bem, mais uma ação nossa, agora abordando a arbitragem. Nós vemos isso com bons olhos, a gente quer aproximar os clubes, os atores principais, né, envolvidos no futebol, no espetáculo. Em 2 meses de Santos, a crise do Santos já tem uns 2, 3 anos, né? Então tem crise nova aqui dentro, né? A crise de 2 anos atrás ter baixado, jogado Série B ano passado, esse ano está se remontando. E é natural, qualquer clube do mundo sair do Cruzeiro há 2 meses atrás, que estava passou a mesma situação. Ele ficou 3 anos na Série B. Presidente, só para uma questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista nos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão. Como pode um juiz ir para uma sessão sem conhecer o assunto, sem se aprofundar com o julgamento que estava com efeito suspensivo desde o mês de setembro, hein? Se ele vai julgar procedente ou não é outra história, mas tem que saber, né? Não pode ir para uma sessão de julgamento sem conhecer a fundo o assunto. Qualquer juiz. Enfim, isso vai ser julgado depois, tem muita discussão, já entraram para o lado do Palmeiras e Flamengo em campo. Assuntos de hoje aqui no Jogo Aberto, isso e muito mais ao lado do Cicinho, do Edu Dracena e também do nosso Ronaldão. Cicinho, para começo de conversa, agora é seleção brasileira, amistosos contra equipes africanas, na Inglaterra, na França. Expectativa positiva para você? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. A expectativa é lá no alto, né? Até porque nós estamos aguardando a seleção brasileira cada dia mais criar uma identidade para que a gente se empolgue ainda mais do que nós estamos empolgados, para a Copa do Mundo. Então, bora seleção. Edu Dracena, tribunal, rivalidade, disputa de título no Brasileirão e na Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Ontem acabou não sendo nada resolvido, no caso Bruno Henrique, o Alan não estará à disposição para o jogo atrasado contra o Santos. Vixe, é tanto assunto que eu não sei nem por onde começar, hein? Bom dia. Bom dia, Renata, bom dia, meus amigos. É vergonhoso, Renata, vergonhoso. Cada vez que a gente vê uma situação como essa, a gente fica mais triste ainda, porque independentemente de clube ou não, de torcida de um ou de outro, o que a gente vê, a gente quer seriedade. O que é certo é certo. Se tiver que ser julgado, pode ser julgado do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, qualquer um. Isso acaba também envergonhando nós aqui do futebol, porque a gente quer ver o espetáculo dentro do campo, para que eles possam decidir dentro do campo. Não fora de campo, cada um puxando para o seu lado. Então é muito triste. Ronaldão, quero falar do Corinthians também. O Dorival está preocupado com a temporada seguinte, ou seja, com o Transferban, ele não poderá contratar jogadores. O quê?
O que, Mimida? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mimida. Bom dia, seus cavalos. O Dorival quer pensar no ano que vem? É. Ele que pense nesse ano. Ele que chacoalha essa roseira aí, tira os frutos ruins que tá aí nessa árvore. Os espinhos. Manda essa zinhaca embora. Thales Magno, Ramalho, Kaká, Félix Piston. Ô, Dorival, vá para o inferno. Você tem que ver hoje. Calma, irmão. Talvez você não esteja na próxima temporada também, porque você não é unanimidade. Então, agora, começa a correr agora, seu cavalo. Era só pra dar um teaser, pra começar de leve, não Os é? caras brincam, velho. Renata Fã, ela é linda, ela é maravilhosa. Não. Renata Fã, do jogo aberto ela é toda poderosa. Não. Eu hoje sou 15ª colocada. É isso, não é? É o que temos. A realidade do futebol tem sido cruel com esta apresentadora, mas em compensação, estou com Rona, Edu, Tá parecendo uma Cici. arara azul lá da Amazônia, Arara Ainda azul. bem que é isso, que eu pensei que você ia falar outra coisa. Não, arara azul. Outra coisa. Ei. Olha, já Neymar, arbitragem, Campeonato Brasileiro. Agora vamos entregar o jogo, porque lá, nas propriedades do Arsenal, está Philippe Killing. Chique, bem agasalhado, bem protegido, com todos os conhecimentos da seleção brasileira. Killing, fazia tempo, hein, que você não aparecia ao vivo aqui, a gente adora. Bem-vindo, welcome, my dear. Adorei a pronúncia, mas sobretudo do Arsenal. Muito bem, viu, Renata? Se acha, Loura. Tô aqui na estica. Mas tá muito bem na pronúncia, viu? E por que eu tô aqui no centro de treinamento do Arsenal? Porque é aqui que o Brasil tá fazendo a preparação para o jogo de sábado contra Senegal no Emirates Stadium, que é a casa do Arsenal. Então a gente teve pela manhã as coletivas no hotel em que a seleção está hospedada, que fica no norte de Londres, mas os treinos acontecem aqui no centro de treinamento do Arsenal, que fica em St. Albans, um pouquinho fora de Londres. A gente está agora aqui no estacionamento, daqui a pouco vamos ser conduzidos até o campo de treinamento, é um excelente centro de treinamento aqui, mas só 15 minutos abertos aos jornalistas. E o Brasil está no início de preparação para esses jogos aqui na Europa. Tem Senegal sábado no Emirates e depois a Tunísia em Lille, na França. 2 seleções africanas. E a parada vai ser complicada. Para se ter uma ideia, Senegal é uma das poucas seleções do mundo que o Brasil nunca venceu. Tudo bem, foram só 2 jogos, mas um empate e uma derrota, 4-2, que aconteceu em 2023, depois da Copa do Mundo no Catar. Para alguns, essa é a última oportunidade de mostrar serviço ao Ancelotti para tentar carimbar o passaporte para a Copa do Mundo. E por quê? Porque só tem mais uma convocação antes da convocação final, que são os amistosos em março. E o Ancelotti já deixou claro que esse período aqui na Europa será para praticamente fechar o grupo que ele quer levar para o Mundial. Então, a próxima convocação para os amistosos contra as seleções europeias nos Estados Unidos em março, ele já vai levar praticamente os jogadores que vai contar no Mundial. Então, para muita gente, é a chance de mostrar serviço para tentar garantir a vaga na Copa do Mundo. A gente preparou uma matéria com um cara que já está consolidado nesse time e um outro que está tentando uma vaguinha. Não são apenas amistosos para cumprir calendário, há muita coisa em jogo. A escola africana, 2 equipes do continente africano. Na outra data FIFA a gente enfrentou os países asiáticos, né, que são países que vão estar na Copa. Né, então acho que é importante para a gente já poder, desde já, estudar o adversário. Né, a gente não sabe como vai ser os grupos da Copa do Mundo. Então acho que vai ser um grande teste para a gente tem tudo para fazer 2 grandes jogos. O principal objetivo é dar forma ao time que vai à Copa do Mundo. É reta final de preparação e, para alguns, a última e única chance de mostrar serviço ao Ancelotti. A gente tem o sonho, né, de chegar na seleção pela primeira vez, então, graças a Deus, eu consegui isso. Né, mas a gente sabe que todo jogador sonha em jogar uma Copa do Mundo. Né, então, eu creio que se eu continuar, né, me destacando no meu clube, né, puder aproveitar essa oportunidade da melhor maneira, né, creio sim que
com fé em Deus, posso ter chance de estar nessa Copa do Mundo também. Essa é uma lista com algumas novidades e surpresas, mas também de consolidação. Matheus Cunha tem cravado cada vez mais seu nome nesse Brasil de Ancelotti. Me vejo muito mais maduro, me vejo com outras responsabilidades hoje em dia e, sem dúvida nenhuma, fazer tudo possível e impossível para que não passe da mesma forma, que seja agora de uma comemoração, de uma realização de sonho. Não se tratam apenas de amistosos. Há lições a serem tiradas e testes que precisam ser feitos. Mês passado, o Brasil sofreu uma inesperada derrota para o Japão, por 3-2. Era uma seleção testando um esquema tático e alguns jogadores. Mas o sinal de alerta foi ligado. Antes disso, teve uma vitória convincente contra a Coreia do Sul por 5-0, que acendeu a esperança. O adversário de sábado já foi uma pedra no nosso sapato. O Brasil nunca ganhou de Senegal. Em 2 partidas, um empate e uma derrota, num amistoso, em 2023, por 4-2 em Lisboa. O time africano já está classificado para a Copa. Todo momento, acho que isso foi um período muito claro assim, do Mister, do Ancelotti, desde que ele chegou. Foi que o que ele mais quer é demonstrar o que é o Brasil para o mundo. E eu acho que a gente está cada vez mais tentando ter esse impacto muito grande para todos. E assim como o Senegal ou como qualquer outra seleção, acho que a gente quer entrar em campo e demonstrar o que é Brasil. A gente quer impor nosso jogo, a gente quer ganhar, a gente quer convencer e a gente quer ter o orgulho de demonstrar para todo mundo que vocês estão bem representados com quem está usando essa camisa. Entre fazer testes, achar um Brasil ideal e começar a dar ritmo ao time, Ancelotti tem na Europa um dos últimos passos na caminhada até a Copa do Mundo. Seleção brasileira. Agora mudamos o perfil. Saímos dos asiáticos, vamos enfrentar seleções africanas, outros testes para o Ancelotti. Na última vez, bem contra a Coreia, muito mal diante do Japão. Qual é a expectativa? É outro tipo de futebol? São jogadores normalmente que têm uma compleição física bem avantajada, jogadores altos, não é? Que usam muito esse aspecto físico. Quero saber de vocês se o Brasil vai se dar bem contra os africanos. E aí, Ronaldão? É uma nova escola, né? E tendo essa oportunidade de você colocar os jogadores, eu acho que o mais importante também para o Ancelotti é o esquema tático que ele vai colocar, porque cada jogador vai ter que empenhar um papel e aquele que entrar no lugar de um outro, né? Tipo, para suprir a necessidade no meio de campo, numa defesa, vai ter que saber direitinho o comportamento. Agora, diz mais do que vai acontecer com a seleção brasileira, numa postura, do que com o time que vai enfrentar, porque geralmente, quando você pega uma equipe grande, você usa a bola mais no chão. Quando você pega uma zaga alta, você não pode ficar lançando a bola alta, né, Edu? Porque você vai ter esse rebote toda hora. Sim. Então, acho que o Brasil vai ter o quê? Vai ter que estar compactado, que essa deve ser a ideia de qualquer treinador quando pega uma equipe para testar. O time tem que estar compactado e jogar na velocidade, que é o que todo mundo está vendo. Quer quebrar linhas, aquela coisa toda. Quem quebra a linha é quem está bem posicionado. Quem corre atrás é quem não ajeitou a equipe, né, Edu? Sim, sim. O Brasil, gente, ele fez vários testes. E a gente lembra que já perdemos para Senegal quando o Ramon Menezes estava de maneira interina. Mas agora é outra história, é o Ancelotti. Ele convocou alguns jogadores diferentes, dando oportunidades para o Juba, para o Vitor Roque, por exemplo, não é? Ele deu mais uma chance também para o Fabrício Bruno, que é um zagueiro que foi muito mal diante do Japão. Edu, é outra história, mas acho importante que o Brasil não apenas teste, como vá bem. Tem que jogar para ganhar, para deixar a torcida feliz. Jogar bem, ainda mais você pegando uma escola que tem uma imposição física muito grande, né? E você pode enfrentá-los numa Copa do Mundo. Então você, de repente, tendo esse teste perante essas seleções, vai ser importante no futuro. E para que os jogadores possam, Renata, ter essa oportunidade, cabe o Ancelotti ver a melhor maneira possível da seleção brasileira. Porque, independentemente dos nomes, eu acho que a seleção tem que ter um esquema tático. Então, dentro desse esquema tático, os jogadores têm que funcionar do que o treinador pede. Então, eu acredito, de repente, que ele possa dar oportunidade para todos que estão ali. Porque isso é bom para a seleção brasileira, é bom para que ele possa ter também uma noção, para que ele possa definir os convocados para a Copa do Mundo, porque tem jogadores na seleção hoje que está sendo destaque nos seus clubes, né? O Vitor Roque, né? O próprio Fabinho, de repente, um esquema tático que ele pode usar, vamos ver como que ele vai suportar na seleção brasileira. Então, eu entendo que é o momento, sim, ainda de fazer testes para ver realmente quais os jogadores que ele possa contar para a Copa do Mundo e que a seleção possa ir bem. É isso que a gente espera.
Se sim, só para finalizar, quero falar de arbitragem na sequência, mas qual é a dificuldade de se enfrentar seleções africanas do seu ponto de vista? É mais a questão da força, né? Eles são muito fortes, essa questão da imposição, mas também, diferentemente dos asiáticos, né? A escola asiática é mais o quê? Eles são mais robóticos, mas eles são mais disciplinados taticamente. Já os africanos, digamos que são meio que peladeiros. E isso isso pode facilitar, porque eles gostam de jogar. Tudo grande. Eles gostam. Lá ele. Lá você pode... A linha de raciocínio. Não, é que você pode surpreender eles exatamente por essa questão, né? Lembrando que o Marrocos, na última Copa do Mundo, foi a grande sensação, a grande surpresa. E eles não guardam muito posição, gostam de jogar contra o Brasil, gostam de mostrar esse gingado brasileiro, então o Brasil pode levar vantagem nisso. Falar de arbitragem, porque data FIFA é uma boa oportunidade para o grupo de trabalho da arbitragem se reunir e entre as pautas, o impedimento semiautomático e a urgente profissionalização dos árbitros. Segunda-feira é de reunião na CBF do grupo de trabalho da arbitragem do futebol brasileiro. O objetivo é implementar mudanças a favor da arbitragem, tentando melhorá-la para a próxima temporada. Bem, mais uma ação nossa, agora abordando a arbitragem. Nós vemos isso com bons olhos, a gente quer aproximar os clubes, os atores principais envolvidos no futebol. A principal proposta já aprovada e que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem é o impedimento semiautomático, que vai ser implementado no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. O maior problema que nós temos da arbitragem é essa transição, eu diria, da era analógica para a era digital. Assim como os nossos filhos hoje já nascem com o telefone na mão, com o iPad na mão, e é natural para eles a utilização da tecnologia, todos os árbitros que hoje atuam nas primeiras divisões das principais ligas do mundo, eles vêm de uma era, entre aspas, analógica. Outras propostas também são debatidas, entre elas a profissionalização da arbitragem. Isso, quando a gente fala em profissionalização é realmente ele ter essa exclusividade com as competições que vão acontecer, mas é muito mais abrangente que isso. A gente discute muito a profissionalização em ofertar também condições melhores para esses árbitros. Então, poder dar condições de trabalho para eles, uma equipe que vai atendê-los, não só no âmbito psicológico, mas na parte física, prática, para que a gente consiga realmente aprimorar muito. Alguns dos representantes que vieram à reunião aqui na sede da CBF, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, falaram um pouco sobre o que acharam desse primeiro encontro. A gente vê o norte, a gente vê que realmente está uma coisa organizada, com detalhes, com ideias, sem arrogância de, não, aqui no Brasil é tudo melhor e daqui não. A gente está tendo ideias de fora também, que eu acho que é o que nós temos que fazer para tentar melhorar. E melhorando vai gerar credibilidade, transparência, confiança naquilo que está sendo feito. As apresentações que tiveram aqui nessas primeiras horas foram muito boas, muito positivas e dá para a gente sim muita esperança que a gente consiga implementar, que a CBF consiga implementar a tão sonhada profissionalização da arbitragem brasileira. Olha, essa história de profissionalização é tão antiga, é tão falada e jamais executada. Ninguém quer pegar esse custo, ninguém quer pagar os árbitros, investir na melhoria física, na preparação de regras. Tá na hora, porque é tanta reclamação, os árbitros merecem pelo menos essa chance de ter mais dedicação, de ter um suporte, de poder conhecer mais o assunto e não apitar e estar ali no olho do furacão, sem dar entrevista, sem se defender. Acho que passou da hora essa profissionalização. Menina Renata, e o Samir também, que é o presidente da CBF, ele está fazendo certo, que é o quê? Mostrando pra gente que eles estão na data FIFA, que eles estão trabalhando, que eles estão fazendo curso lá, tá se reunindo, para eles debaterem pelo menos um critério. Pelo menos um critério você tem que debater aí. Pegou na mão assim, assado, assim, não sei o quê, como é que você fez? Aí eu fiz assim, assado, aí chama o Trace. Trace! Chama o Trace! Filho, é assim, reúne, olha aqui, é bonitinho. Não faz mais isso, filho. Você está fazendo para um e não está fazendo para outro, então faça para os dois, filho. Parabéns ao presidente de reunir essa turma aí e chama o pessoal aí, esse pessoal que tá tudo fortão aí também, continue forte no apito, Até porque essa reta final pode, qualquer lance, qualquer coisa... Mas para que profissionalizar também? Profissionalizar é lógico que nós queremos, mas para que também ficar reunindo? Se eles estão robotizando o futebol, árbitro, qual que é a serventia do bandeirinha no futebol hoje?
Então nós estamos... Agora vem a questão do semiautomático. O bandeirinho vai ser uma buzina de avião, não vai servir para nada. Porque se ele der, aí tem um semiautomático. Então, assim, eu sou totalmente a favor de... Parece que desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, que já começa em janeiro, para quem ainda não pensou nisso, já teremos a aplicação do impedimento semiautomático, que é muito usado na Europa já há bastante tempo, já vimos em Copa do Mundo, e que agiliza muito o processo para saber se estava ou não impedido. Vamos ver o que nos aguarda em termos de arbitragem. No Brasil, se algum dia pararmos de falar em arbitragem, será um milagre, Rona. Eu vou parar, eu não quero mais falar dessa arbitragem, porque ela só prejudicou o jogo do Corinthians. Ela só prejudicou o Corinthians. Teve time esse ano, Edu, teve time esse ano que teve mais de 50 pênaltis. Foi o time que mais ganhou pênalti no mundo. E foi prejudicada na última rodada com a anulação do gol do Carboneiro. Não falei nada aqui no programa. Na falta que marcaram do nada do mercado, lá no começo do meio-campo. Mas eu não falei que foi você, não falei que foi você. Podia ter sido o Galo, porque o Galo ganhou pênalti também. O Galo nem jogou, tinha pênalti. Aliás, o Hulk teve que ir lá para bater. Aliás, amanhã tem Atlético e Fortaleza, jogo atrasado da 16ª rodada. Muita gente de Rona, vamos ver, né? Que pegada. Nessa aí, por necessidade, sou Galo, viu, gente? Não tem o que fazer, tem ganhado Fortaleza. Não é fácil. Ai, que briga ruim essa do rebaixamento. Bom, agora a gente aproveita para dar um pulinho lá no Rio de Janeiro. Vamos à Gávea para falar com o Igor Dorileu sobre o julgamento que não teve fim ontem do Bruno Henrique, um dos juízes, não é? Um dos ali que estavam na junta reunida, não conseguiu ver o processo com clareza, não tinha elementos suficientes e pediu esse adiamento, então, para ele poder se informar mais. Igor, isso tudo repercutiu muito mal, não é? Porque é desde setembro que se espera essa decisão e a gente quer ver pelo menos alguma coisa definida, porque o Bruno Henrique ainda vai ser julgado pela Justiça Comum, né? Pro tribunal mesmo, e agora a gente está falando de STJD. Além disso, o Flamengo também se manifestou dizendo que não quer mais o gramado sintético no Brasil. Oi. Gente, cada uma, hein? Tô curiosa para saber as informações do Flamengo, Igor. Bom dia. Bom dia, Renata, Ronaldo, Cicinho, Edu, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Pois é, bastidores agitados de ontem para hoje, né? Nessas últimas 24 horas, começando pelo julgamento do Bruno Henrique. Estivemos lá ontem no STJD, assim como o atacante do Flamengo, que dessa vez compareceu à sessão. E depois de 3 horas de sessão, não tivemos uma definição. Lembrando que o Bruno Henrique está sendo julgado por um cartão amarelo, está sendo acusado de levar um cartão amarelo numa partida contra o Santos em 2023 de forma proposital, por forçar esse cartão para beneficiar apostadores. Tivemos um primeiro julgamento em setembro. Ontem foram julgados os recursos da Procuradoria e também da defesa do atleta que entrou com o recurso. Estavam sendo julgados até esse segundo auditor dos 9 pedir vista do processo, ou seja, ele solicitou mais tempo para avaliar o caso e dar um voto. Dessa forma, a sessão foi interrompida e só será continuada na quinta-feira à tarde. Aí sim devemos ter uma definição. O primeiro voto do primeiro auditor, inclusive do relator do processo, foi considerável favorável pelo staff do Bruno Henrique. Isso porque o primeiro auditor absolveu o Bruno Henrique da pena de 12 jogos de suspensão que ele havia levado em setembro e considerou somente uma pena de uma multa de R$100 mil. Até por isso, a defesa do Bruno Henrique está muito otimista de que o jogador pode não ser punido nesse aspecto, que ele não precise ficar de fora de nenhum jogo e leve somente uma multa realmente financeira. Bom, depois desse julgamento do Bruno Henrique que não teve fim, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, reclamou, protestou contra isso, disse que o campeonato tem que ser decidido dentro de campo, reclamou da lentidão do STJD para julgar esse processo e aí virou aquela guerra de bastidores como tem sido ultimamente entre Flamengo e Palmeiras. Já na parte da noite, o Flamengo divulgou uma carta, na verdade uma nota
nota oficial nas redes sociais com algumas das propostas que enviou à CBF com a intenção de contribuir para o projeto de fair play financeiro do futebol brasileiro. E um dos tópicos, como você bem disse, fala sobre a proibição de gramados sintéticos, o que o Flamengo chamou de gramados de plástico nessa nota divulgada ontem nas redes sociais, o que atingiria, por consequência, o Palmeiras, o Botafogo, talvez até o Vasco, que está costurando um acordo para jogar no estádio Newton Santos a partir do ano que vem, quando o estádio São Januário vai entrar em obra. Enfim, muita guerra aí nos bastidores, enquanto os jogadores do Flamengo ainda estão de folga. A gente esteve lá no STJD e conta um pouco mais como foi esse julgamento e também tudo que vem acontecendo no Flamengo, dentro e fora das quatro linhas. Vamos assistir. Diferente do julgamento anterior, Bruno Henrique compareceu ao STJD, no centro do Rio, e da primeira fila do plenário assistiu à última instância do tribunal julgar os recursos da Procuradoria e da defesa do atleta, que recorreram da decisão de setembro, quando o jogador foi punido com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores durante uma partida contra o Santos em 2023. Desde o primeiro julgamento, ele vinha atuando com base em um efeito suspensivo. Os advogados de defesa pediram a absolvição do atleta. O cartão amarelo em si, forçar o terceiro cartão amarelo não é ilegal, né? Isso é jogar com as regras do jogo. O primeiro dos 9 auditores e relator do processo, Sérgio Furtado Filho, votou pela absolvição da pena de 12 jogos de suspensão e a favor de uma multa de R$100 mil. O segundo auditor, Marco Aurélio Choi, pediu vista do processo, ou seja, solicitou mais tempo para analisar o caso antes de votar. E a sessão foi encerrada depois de mais de 3 horas. Só para uma questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista dos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão. O julgamento foi remarcado para quinta-feira, quando os outros 8 votos serão ouvidos. Horas depois, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, protestou contra o adiamento. Afirmou que o que está acontecendo não é justo e pediu que o campeonato seja decidido dentro de campo. Ainda ontem, o Flamengo apresentou uma proposta de fair play financeiro à CBF. Em um dos tópicos, pediu a proibição do que chamou de gramados de plástico, em referência aos campos sintéticos. Segundo o clube, eles provocam desequilíbrio financeiro e prejudicam a saúde dos atletas. Dentro das 4 linhas, o departamento de futebol marcou a reapresentação do elenco para amanhã. Hoje, apenas jogadores que precisam de cuidados especiais estarão no Ninho do Urubu, como Pedro, Jorginho, Alan e Léo Ortiz, que desfalcaram a equipe diante do Santos. Contra o Sport, o Flamengo pode ter até 12 desfalques. Além de Bruno Henrique, que corre o risco de ser suspenso, e dos 4 jogadores que estão entregues ao departamento médico, outros 7 foram convocados para as seleções: Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Arrascaeta, Varela e Vinha. Felipe Luiz vai ter que quebrar a cabeça para montar o time no próximo sábado, na Arena Pernambuco, em partida adiada da 12ª rodada, que pode recolocar o rubro-negro na liderança do Brasileirão. Bom, aqui eu quero só mostrar, voltando para os gramados, porque o próximo jogo do Mengão é a partida atrasada diante do Sport. E olha a quantidade de jogadores indisponíveis que não poderão ser utilizados pelo Felipe Luiz. Convocados: o Alexandro pelo Brasil, assim como o Danilo. O Carrascal foi chamado pela seleção colombiana. O Plata está à disposição do Equador. A Arrascaeta do Uruguai. O Varela também do Uruguai, assim como o Vinha. E aqui os machucados: o Pedro, o Alan, o Jorginho e o Léo Ortiz. Tudo bem que o jogo é contra um time que nas últimas 5 partidas não venceu ninguém, é o lanterna do campeonato, rebaixado praticamente, o Sport, mas mesmo assim é cruel com um time não contar com tanta gente, hein, Cicinho? Exatamente. Se tivesse um goleiro aí, dá já para fazer, né? Um time de 11 aí. E ganhava, chegava nas finais do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, assim, é uma grande perda para o Flamengo, obviamente. Esses jogadores, a questão da lesão, até o Pedro, né? Uma perda para a seleção brasileira.
o que faz falta aí mesmo realmente é o Jorginho, porque esse maestro é aquele que dita ali, né, o ritmo do Flamengo no meio-campo, mas tem jogadores à altura também, e o Flamengo, nessa data FIFA, conta com a ausência desses jogadores, mas tem um grande time, tem um grande treinador e pode muito bem dar conta do recado na ausência dessas peças aí. Bom, agora voltando para o julgamento do Bruno Henrique, era o julgamento do efeito suspensivo, porque ele já foi punido pelo STJD com 12 jogos fora, sem poder atuar. A gente viu que o primeiro voto do auditor, falei juiz, auditor é a palavra correta, vamos usá-la. O auditor disse que inocentava, que para ele é só uma multa e o Bruno Henrique não precisava cumprir nenhum desses 12 jogos. O segundo pediu vistas do processo, ou seja, não estou apto a julgar, não conheço suficientemente o assunto, preciso me inteirar mais, tanto é que essa decisão passou para quinta-feira. O Cicinho perguntou, e se o outro auditor pedir vistas? Se pedir vistas, vai ser adiado de novo? E aí nós vamos levando, né? Vamos levando. Assim, o erro precisa ser punido, né? Você precisa. No futebol brasileiro. Vocês acham que 12 jogos é muito para esse caso? Olha, Renata, assim, é difícil você julgar na questão de 12 jogos, porque você tirar também um jogador de campo é complicado, porque é o trabalho dele. Mas se ele for culpado, Mas só que se ele for culpado, precisa, porque o futebol brasileiro está precisando exatamente disso, de exemplo. Né? Nós precisamos dar bons exemplos e, assim, ninguém está desconfiando da índole do jogador. Mas a questão é a seguinte, pelos fatos, pelas provas, pelas mensagens, existe uma culpa. Então, quando há, precisa ser punido. Nada contra o atleta, mas sim contra o ato, a atitude. Mas você quer saber o pior de tudo isso? É o cara não estar preparado para uma audiência como essa e pedir vistas agora. Porque a gente espera o quê? A gente espera um retorno dessas pessoas do STJD, uma resposta de vocês, porque o Cássio também tomou uma garrafada nas costas aí. Não fizeram nada. Teve jogador aí que está expulso aí, se não fizeram nada. Teve gente que tomou cabeçada, nada. Vocês não se manifestam. Se vocês não querem trabalhar... Tem jogador que falou coisas como o Vitão depois do jogo contra o Corinthians, em que a arbitragem prejudicou o Inter e foi punido com 2 jogos e outros nada. Outros esculacharam a arbitragem, fizeram horrores e nada. Então é o seguinte, não quer punir, não pune ninguém. Sabe uma coisa? Não quer punir, não pune. Agora, se punir um, vai ter que punir outro também. E por que só alguns são punidos? É isso que eu estou falando. Para uns o negócio funciona rápido, para outros não funciona. Vocês têm que também ter um critério. Vou pedir critério na arbitragem e um critério para... Gente, se vocês não querem trabalhar, coloca outra pessoa. É simples. Se você está com o tempo ocupado, se você não tem tempo para julgar... Agora, veja só, o tal do efeito suspensivo é um negócio que eu detesto. Porque o efeito suspensivo, você tem uma decisão do tribunal e aí o clube entra com o efeito suspensivo para que ela seja reavaliada depois. Que é o caso, inclusive, do Bruno Henrique. O problema todo é que uma hora isso vai acontecer. O Palmeiras pediu um efeito suspensivo, contou com o Alan quando nem estava no melhor momento da temporada. E agora que ele está voando, o cara não vai poder jogar essa partida em que o Palmeiras já tem vários desfalques no final de semana, um clássico contra o Santos. Então, eu acho que a verdade é essa. Você entra com efeito suspensivo, pode ser que você tenha que cumprir depois. Não, e cumprir depois e, de repente, num momento importante, como está sendo agora. Agora, Renata, na minha opinião, não vai dar em nada. Infelizmente, para o nosso vai ser futebol, absolvido. Não vai ser absolvido, vai pagar uma multa aí de 100 mil reais, como o cara colocou lá. E aí vai cumprir 3, 4 jogos na Taça Guanabara. E aí eu vou te falar uma coisa. E aí o Flamengo vem e coloca uma cortina de fumaça, colocando essa carta e colocar aí de gramado sintético, de colocar fair play. Aí vem essa cortina de fumaça para, de repente, esconder um pouco do julgamento. Essa é a minha visão. Posso estar equivocado. Mas o que eu acho é isso aí. E não vai dar em nada isso aí. Mas eu acho que essa questão do gramado sintético não é só o Flamengo. Tem muitos clubes que não gostam. Agora, se é para avaliar isso, se é para definir, claro que tem que ser desde o início de temporada, para todos os campeonatos. Essa é uma discussão que eu acho que ela é interessante, mas no Brasil dificilmente ela vai ser resolvida, não é? Porque grandes clubes hoje usam sintético, híbrido, enfim... Então é um problema sério, mas os jogadores não gostam. A gente vê que muita gente se manifesta. Mas tem que resolver isso de uma vez por todas, porque senão fica sempre esse assunto. Uma desculpa. A mesma coisa da altitude. Eu acho horrível você ter que jogar na altitude, não é igual. Um cara que vai jogar na altitude, ele não tem a mesma condição física de quem está lá sempre. E continua sendo permitida, por exemplo, pela Conmebol. Eu acho uma preocupação besta até hoje em dia nesse negócio do gramado. Porque a molecada hoje em dia, muitas vezes, joga sintético? No sintético. A molecada joga no prédio e joga onde? No sintético. Antigamente, a molecada... Mas aí não é profissional, né? Isso aí é amador. Mas tá virando.
Porque essa molecada já tá vindo desse meio. Na minha época, a molecada jogava na rua, estourava o dedão do pé, no terrão, tudo. Caía no campo gramado e você chorava, mesmo com buraco. Agora, essa molecada, essa leva que tá vindo hoje aí, o gramado sintético faz parte da vida deles. Então eu não sei não, hein? Olha quem tá falando, hein? Que jogou no terrão. Pra profissional, eu joguei no terrão. Pra profissional eu já não concordo, sintético. Mas assistimos da sua época, dos galácticos. O sintético, gente, ele é interessante para arenas que tem shows, que precisam de rapidez na troca de gramado, na reposição do gramado, no cuidado do gramado. Mas dizer que ele é o melhor, que é a melhor alternativa para quem pratica futebol, não. Mas ela facilita a vida de muita gente. Sempre será grama natural, a gente não vai poder substituir. Eu não sei não, esse não é o melhor, né? O radicalismo ou vai ficar nisso daí? Reclama do sintético, mas tá lá jogando. Então, beleza. Vai jogar São Paulo e, um exemplo, Palmeiras, não é o caso. Não joga. São Paulo vai lá, não entra em campo, pronto, acabou. É um radicalismo, obviamente, que existe muitas e muitas leis, tem problemas judiciais. Então, assim, eu tô falando, ou você radicaliza, ou vai continuar isso daí, ou todo mundo... como a Renata falou, tem altitude. Você não vai jogar, então, a Libertadores? Não vai. Então não vai jogar. Você vai estar punindo... Infelizmente, você vai estar punindo o torcedor. Exatamente. Eu já estou mudando de ideia, que todos os campos já com esse gramado sintético aí, porque a molecada vem do sintético. Falando em Palmeiras, a gente mostrou que o Flamengo tem uma lista enorme de desfalques para o jogo contra o Sport, mesma situação do Palmeiras diante do Santos. A liderança do Campeonato Brasileiro está mantida, mas depois da derrota na última rodada, o Verdão viu o Flamengo igualar em número de pontos. Isto é uma prova de regularidade, ganha quem fizer mais pontos e vamos ver no final quem tem mais pontos. O Palmeiras ainda tem 6 jogos até o fim do Brasileirão. A partida atrasada contra o Santos acontece neste sábado na Vila Belmiro, no meio da data FIFA. Surge aí mais uma dor de cabeça para Abel Ferreira. O Palmeiras terá pelo menos 9 desfalques para essa partida contra o Peixe neste fim de semana. Número alto principalmente por conta dos convocados. 7 jogadores do Verdão estarão com as suas seleções nesta data FIFA. Vitor Roque estará com a seleção brasileira. Flaco Lopes foi chamado pela Argentina. Sousa e Gustavo Gomes foram convocados pelo Paraguai. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres apareceram entre os convocados do Uruguai. Há uma data FIFA, é oficial, os selecionadores podem nos chamar, quem lhes paga os salários somos nós, quem precisa deles somos nós. Mas o futebol é assim e nós temos que nos adaptar. Nós jogadores não decidimos isso, é nosso trabalho, nossa seleção, temos que representar a seleção também. Para fechar a lista de ausências, Andrés Pereira levou o 3º amarelo e está suspenso. E Alan foi julgado ontem pelo STJD e a punição de 2 jogos referente à expulsão na partida contra o Fluminense no primeiro turno do Brasileirão foi confirmada. Ele fica fora por mais um jogo, já que o primeiro foi cumprido. A decisão do STJD de manter mais uma punição deixou a presidente do Palmeiras na bronca. Ainda mais depois de o Superior Tribunal de Justiça Desportiva adiar a sessão de julgamento de Bruno Henrique do Flamengo. Em nota, a mandatária disparou. O Palmeiras sempre respeitou e seguirá respeitando as instituições, mas espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo. Vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo. Polêmicas à parte, Alan é mais uma ausência confirmada contra o Santos. E se contarmos com os jogadores que já estão no departamento médico, as baixas chegam a 12 atletas. O Everton, Lucas Evangelista e Paulinho seguem com o trabalho de recuperação. Mais que um time inteiro de desfalques no Verdão. Eu, como treinador, não é muito agradável saber que tenho tantos jogadores que são convocados e que todos eles querem ir para a seleção e perceber que todos eles também ninguém se quer machucar nem magoar e quer estar disponíveis. Mas faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores, portanto
Temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. Aqui está a lista, só para a gente repassar rapidamente, fora desse jogo contra o Santos. Vitor Roque, Flaco Lopes, Sousa, Gustavo Gomes, Piquerez, Martínez, Facundo Torres, Andréas Pereira, suspenso, Alan, a mesma coisa. E aí os machucados, que a gente já sabe, o Everton, o Lucas Evangelista e Paulinho. Aí tem o goleiro já. O Cicinho pediu o goleiro do Flamengo, aí já tem o goleiro. E aí não é qualquer goleiro, hein? E aí tem um contratado que se fosse o Corinthians se contratasse um jogador machucado... Ronaldo, ele fez o gol da classificação, já pagou ele já. Aí, o gol que ele fez contra o Botafogo no Mundial, aí já pagou ele. Aí, contrataram machucado. Aí, meu pai do céu. Não, o que eu acho que, na verdade, onde ele vai ter talvez problema é volante, porque ele vai usar o Fux junto com o Murilo, né? Pode ser jogar com a linha de 3, né? E aí, ou se não, tem o Aníbal, né, que tá também livre para jogar. O Aníbal cabeçada? Mas substituir o Flaco e o Vitor Roque. Não tem, né? Mas sabe um jogador que eu acho que é bem eficiente, não é nem da mesma qualidade, mas é eficiente, eu gosto muito, é o Bruno Rodrigues. Quando ele entra, quando ele é acionado pelo Abel, ele geralmente corresponde. Bem falado, Renato. E entrou muito bem contra o Juventude e fez gol. Isso. Bom, seguinte, aqui a briga pelo título, claro, incluímos ainda o Cruzeiro, que está nessa disputa, um pouquinho mais afastado. Temos as chances matemáticas, não é? Temos aqui a sequência de jogos de cada um. O Palmeiras, então, vai ter esse clássico atrasado diante do Santos. Depois, é que teve uma inversão de tabela aí por causa do Galo na Sul-Americana. Então, o próximo adversário é o Vitória em casa, Fluminense em casa na sequência. Aí o Grêmio fora, esse tem que ganhar 3 pontos, hein, Abel Ferreira? Atlético Mineiro fora e Ceará fora. Os 3 últimos fora, hein? Porque o Galo seria agora. Tirou, Só que agora também vai ter 2 em casa. Enfim. Aí o Flamengo joga fora com o Sport. Fluminense no Maracanã, o mandante é o Fluminense. Bragantino em casa, Galo em Minas, Ceará em casa e finaliza no Maião diante do Mirassol. Rapaz, será que o Mirassol vai fazer a trinca? Eu tenho uma pergunta agora. Palpite! Fala lá. Pra vocês, o Mirassol terminará invicto em casa este Campeonato Brasileiro, sim ou não? Sim! Sim. Não. É mesmo? Não. Agora você vai mudar agora. Mudei, não. Bom, continuando. O Cruzeiro ainda enfrenta o Juventude fora de casa, lá em Caxias. O Corinthians em casa, em Minas. Ceará fora. Botafogo em casa. E finaliza diante do Santos fora de casa. Tem que ganhar, Leonardo Jardim. Já pensando na Copa do Brasil, já que vai ganhar tranquilo do Santos Corinthians. já rebaixado. Agora o Ceará. E o Santos rebaixado. O Ceará vai jogar contra os 3, hein? Contra os 4, se contar o Mirassol também, que é quase colocado na tabela. Palmeiras, Pelo andar da carruagem ali. Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro Palmeiras. campeão brasileiro. Uia. Pelo andar da carruagem ali, Cruzeiro campeão brasileiro. Cicinho. Que isso? Ai, Cicinho. Cicinho. Cicinho tá muito... Eu tenho um recadinho agora. Olha, sempre que o doutor Marco Aurélio Cunha fala sobre a partida seguinte, ele fala que ela é diferente e não pode ser comparada com a anterior. O problema é que a derrota do Santos para o Flamengo produziu preocupações, chateações, porque a postura do Neymar foi criticada pela diretoria e até por colegas do Santos. Nos tempos do Moicano, ele já era midiático. Neymar é um nome que sempre esteve em alta. Tão procurado pelos flashes, encontrar o camisa 10 no campo ficou difícil com o passar do tempo. Lesões e cartões marcam a história recente do capitão santista. Foi da Europa para a Liga Saudita. Pouco fez no Al Hilal. É um que não deixa dúvidas a ninguém. É um jogador de top mundial, mas o que é verdade é que fisicamente não temos conseguido, ele não tem conseguido acompanhar, portanto, a equipa. Veio para o Santos como esperança do time, mas nome nunca resolveu o jogo. Desde que rompeu o ligamento do joelho em 2023, Neymar esteve fora por diferentes lesões em mais de 70% do tempo.
A inatividade dos últimos anos coloca Neymar como o segundo nome mais procurado pelos brasileiros no Google, associado à pergunta: vai se aposentar? Dados da Sala Digital mostram que, entre outras celebridades, ele está atrás apenas do Cristiano Ronaldo, que é 7 anos mais velho do que o jogador santista. Há quantos anos ele não joga, se for a somatória do tempo dele de futebol? Se for somar, tem 2 ou 3 anos que não joga futebol. Né? E como é que você vai contar com uma pessoa dessa que ele próprio ainda não se firmou a própria consciência dele? Recuperado de um problema na coxa, Neymar voltou a ser titular do Santos contra o Flamengo no último final de semana, depois de quase 2 meses. Sobre ele, todas as câmeras e emoções. Se revoltou ao ser substituído, não ficou no banco e não viu o time fazer 2 gols em 2 minutos. O Neymar, precisa falar, o Neymar é um ídolo mundial e do Santos mais do que nunca. O Neymar tá no Santos porque ele quer estar no Santos. O Neymar tá mais do que comprometido, tava no vestiário agora muito chateado. Você vê que ele tá dando a vida, assim como todos. Pode estar mal tecnicamente, eu posso gostar de jogador, não gostar daquele, a gente compreende. O jogador pode estar bem, pode estar mal, pode estar no momento bom, no momento mal, ok. En cuanto a Neymar, bueno, es lógico como se chatea Neymar, como se chatea otro jugador que eu decido que tem que sair. Y considero totalmente normal si él estaba chateado, ¿no? Y es más, tem que ser assim muitas vezes, sempre com o respeito. Vojvoda amenizou, mas o episódio repercutiu até na Europa. O L'Équipe da França registrou um pênalti, raiva e mais uma derrota. Com o retorno de Neymar, o Santos afunda ainda mais em crise. A reação do Neymar não se trata de uma cena isolada. Desde que voltou ao Brasil, ele acumula episódios como o de domingo. Discussão com o torcedor na arquibancada, polêmicas na vida pessoal, manifestações contra a arbitragem. Aliás, no Brasileirão, ele tem mais punições do que gols. Foram 7 cartões amarelos e 1 vermelho. Só 3 bolas na rede em todo o campeonato. Enquanto isso, o Santos abre a zona do rebaixamento e está a 5 jogos sem vencer. O craque do time já não é o mesmo, não é mais aquele menino do Moicano. Do novo Neymar, o Santos quer mais futebol do que holofotes. E se o Neymar quiser ajudar o Santos, olha a tabela que ele vai ter que enfrentar com o time. O próximo é o Palmeiras, jogo na Vila Belmiro, atrasado. Depois o Mirassol, também na Vila. Aí meu Colorado, lá no Beira-Rio. Aí é Vitória, bebida. Olha o F da frente. Não me fale em Vitória, que há poucos dias Vitória foi uma coisa ruim na minha vida. É Lembra? Perdi por 1-0. Por 1-0. Depois tem o Sport, Lanterna em casa. Aqui é jogo, tem que fazer obrigatoriamente os 3 pontos. Juventude fora, Cruzeiro em casa. Tabela boa, ruim, média, Cicinho. Tabela péssima. Pensando nessas condições, se você analisar o futebol do Santos, assusta. Então, assim, vai sofrer até o final. Eu, para ser sincero, não acredito que o Santos escape da zona de rebaixamento, não. Eita! Edu, eu sei que você pensa diferente. O que é isso? Deixa eu até sentar para não cair, né? Porque eu não quero cair. 20%? Vou sentar para não cair, hein? Olha só, o Sport é lamentável, né? Os últimos jogos, o desempenho péssimo. Abre 2-0, por exemplo, do Atlético Mineiro e toma 4 gols. Então o Sport está com 99% de chances de frequentar a Série B ano que vem. O Fortaleza hoje, que faz o jogo atrasado na quarta-feira com o Galo, tem 93% de chances de cair. O Juventude tem 76%. O Vitória, 58%. O Santos, 48%. Olha o Inter, olha que vergonha. Que isso, Negrão? Como você é parcial, hein, Negrão? Para os outros você ficou silencioso. Gente, eu tô preocupada. Eu não quero nem falar nada, porque 20%...
Muita coisa, hein? A sorte hoje, que não quer dizer nada, é que 20% é menos que 48, 58, 76. 20% aí é pouco, mas tira 20% do salário pra você ver o tanto que é. Então aí você já começa a calcular que é muito. Melhor não. É muito. Aí é o seguinte, se liga, vamos continuar, que não acabou a lista ainda. Grêmio, 2% de chances de cair. Corinthians, Ceará, Bragantino e Vasco, 1%. É só vencer do Ceará que tava... Será? Pode. Eu fiz uma continha aí, mas não posso contar ainda no ar. É uma continha que não pode ser contada, entendeu? Porque conta com o jogo, né? Conta com a sorte. Não, um negocinho aí que eu tô pensando, mas não sei não, hein? Enquanto Deixa pra houver depois, 1% calma. de chance... Bom, vamos falar um pouquinho do Neymar, o comportamento que ele teve na partida. Ficou bravo que foi sacado aos 39 do segundo tempo pelo Vojvoda. Ficou bravo com o Sávio Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, e reclamou tanto que acabou tomando o cartão amarelo, né, mesmo sendo capitão do time. Mas, e tu, Dracena? Pra você, tranquilo, nada demais, merecia uma chamadinha. Quem é que vai ter coragem de falar isso com o Neymar? Eis a questão. Quem vai ter peito para chamar o Neymar para conversar? Porque eu gosto muito do Neymar, eu tenho uma amizade muito bacana com ele, mas essas atitudes que ele teve nesse último jogo, para mim, não condiz com a liderança que ele tem técnica e também perante os seus amigos e companheiros de time. Porque você, dentro do campo, expor um companheiro seu, para mim é muito ruim, Renata. Eu nunca fiz isso, acredito que todos aqui não fizeram. E quando alguém recebe uma situação como essa, todo mundo se sente também de uma forma assim, pô, se ele está fazendo isso comigo, ele pode fazer com o Cicinho, pode fazer com o Ronaldo. Então, acho que o Neymar realmente, depois desse jogo, ele tem que colocar a cabeça no travesseiro, ter tranquilidade. Eu sei que o momento é muito difícil, é a primeira vez que ele está passando por uma situação como essa na carreira, porque a carreira dele a gente sabe que foi brilhante, títulos e tudo, mas é a primeira vez que ele está brigando para não cair. Então, tudo para ele é novo. Mas ele tem que saber sair dessa situação juntos. Porque você não pode pular do barco e só deixar os outros. Porque o Neymar depende desse jogador dentro do campo. Depende do zagueiro tirar a bola, depende do meio de campo tocar a bola para ele, depende então de todos, é um conjunto. Não é quem está ali, só eu que vou sair. Não, pelo contrário. Eu acho que o Neymar tem que colocar a cabeça no lugar, ter tranquilidade. O Santos ali tem 6 jogos. Ele tem que ganhar no mínimo 3, Renato. Tem que ganhar 3. E eu acredito que o Santos possa ganhar 3. Agora, desde que o Santos se una, principalmente num momento como esse, de dificuldade, para que possa sair, senão vai ser muito complicado. Sim, uma pergunta marota aqui. Se por um acaso o Santos não conseguir evitar a Série B, você acha que o Neymar joga a segunda divisão? Olha, Renata, pelo planejamento dele, vai ter que jogar, porque qual time vai querer contratá-lo? Então, assim... Fora do Brasil, talvez Estados Unidos, México... A não ser que ele tenha esses objetivos. Na Arábia ele não vai voltar. Para a carreira dele não é bacana, para o Santos também muito menos. Então é o que o Edu falou, a galera se unir aí e ouvir o Vojvoda, porque o Neymar foi precipitado. O Vojvoda viu que ele estava nervoso durante a partida, até tirou ele para poupá-lo, para não perder ele para o próximo jogo. Então o Neymar está muito nervoso e precisa mudar o conceito também e o comportamento. E agora voltamos à Inglaterra, a fria Inglaterra, que recebe com calor a nossa seleção brasileira. Jogo com o Senegal. E olha, o Kylian agora já mudou o cenário. Já está ali pertinho das estrelas da seleção brasileira, treinamento rolando lá no CT do Arsenal. E aí, Kylian, conta mais pra gente. Queremos saber se tem alguma coisa revelada, alguma jogada ensaiada, alguma titularidade, por exemplo. Difícil ainda saber sobre titularidade. O treino acabou de começar, a gente tem acesso aos primeiros 15 minutos e eu estava contando quantos jogadores estão aqui. Por quê? Porque 4 atletas chegaram hoje, né? Então você tem os jogadores do Flamengo, Danilo Alexandre, o Fabrício Bruno e também o Vitor Roque, e eu estava na dúvida se eles já iam para o treino. Mas se acha que iam querer ficar de fora, ainda mais quem está nessa briga aí por uma vaga desses que estão mais perto da Copa do Mundo, né? Então, o Vitor Roque certamente está tentando brigar por uma vaga, então a gente tem outros nomes também. Estava olhando ali a movimentação do Richarlison. O Richarlison foi um dos nomes contestados nesta lista porque não faz uma boa temporada, mas no fim de semana ele acabou fazendo gol diante do Manchester United.
E a grande dúvida, né? Como será que o Ancelotti vai armar o Brasil contra Senegal? Porque nos amistosos na Ásia, o Brasil foi a campo diante da Coreia do Sul com 4-2-4 e acabou dando liga. O Brasil jogou bem, ganhou por 5-0. E aí depois teve uma mudança no esquema tático para um 4-3-3 diante do Japão. Além disso, 8 mudanças naquele time que tinha vencido a Coreia do Sul, mas as coisas não funcionaram. E aí, o que será que o Ancelotti vai fazer? Tentar ajustar um 4-3-3? Vai tentar jogar com um 4-2-4, aquele time mais pensando que a seleção de Senegal é dura, viu, Renato? Aí, né? A gente está mostrando, então, imagens do treinamento da seleção brasileira lá em Londres. O Felipe Killing acompanhando todos os detalhes e tá com aquela visão privilegiada. Literalmente tá mais do que camarote, né? Tá ali grudado nos jogadores. Já já falaremos muito mais sobre Campeonato Brasileiro, essa disputa entre Flamengo e Palmeiras. Timão, que se prepara para o clássico diante do São Paulo em Itaquera. Já se sabe que os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro estarão na Libertadores do ano que vem. E este número pode subir para 9, dependendo de quem ganhar a Copa do Brasil e em caso de título do Atlético Mineiro na Sul-Americana, de acordo com a colocação do Galo na competição nacional. Antes da semana passada, o Corinthians havia entrado de vez na busca por uma dessas vagas com 3 vitórias seguidas. Mas depois de perder para Bragantino e Ceará, as chances do Timão chegar na Libertadores via Brasileirão ficaram bem mais complicadas. A distância para o Fluminense, que fecha o G7, é de 9 pontos. A torcida também estava sentindo essa confiança em nós e acaba vindo 2 derrotas que quebram um pouco essa confiança. Faltam 5 jogos para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. 3 em Itaquera contra São Paulo, Botafogo e Juventude, além de 2 fora de casa diante do Cruzeiro e do Fortaleza. O título da Copa do Brasil garantiria a equipe diretamente na fase de grupos da Libertadores, mas o técnico Dorival Júnior não quer falar sobre isso. Ele prefere abordar o que está acontecendo agora. Nós temos um campeonato que ainda requer todo o cuidado possível. Vamos tentar pontuar da melhor forma. Nós temos consciência daquilo que nós já deixamos para trás e dos momentos que nós tivemos para darmos um salto na competição. E em todos eles nós não fomos competentes para isso. E nós precisamos mudar essa chave com certeza. Os números corintianos no Brasileirão dão razão a Dorival. O time ficou no máximo 4 rodadas sem perder, entre a 9ª e a 12ª, série que terminou com esta derrota em casa para o Bragantino. Entre a 16ª e a 18ª rodadas, foram 3 empates, até a equipe cair para o Juventude em Caxias do Sul. O Corinthians vinha de 2 vitórias e 1 empate entre a 21ª e a 23ª rodadas, quando perdeu para o Lanterna Sport em Recife. E mais recentemente, depois da sequência de 9 pontos contra Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio, derrotas para Bragantino e Ceará. Neste Brasileiro, o Timão perdeu 13 vezes em 33 jogos, sendo 5 em Itaquera, algo que nunca havia acontecido na competição desde a inauguração do estádio em 2014. Infelizmente a gente está nesse carrossel, nesse campeonato, a gente não está conseguindo encontrar uma sequência grande de jogos igual a gente teve ano passado, a gente está se cobrando bastante. Não adianta agora, na altura do campeonato que a gente está, no final do ano, disputando o Campeonato Brasileiro, tendo uma Copa do Brasil, a gente procurar achar pontos que não vai se solucionar agora. O próximo jogo do Corinthians será contra o São Paulo no dia 20, sem Garro, que está suspenso. Em compensação, Hugo Souza e Ranielli, que se recuperam de contusões, podem voltar. André Luiz e Vitinho já estão em transição e também têm chance de ser relacionados. Oportunidade para o Timão quebrar um tabu de 7 jogos sem vencer o rival. Uma série com 6 vitórias tricolores e 1 empate. E agora sim, gente, bora lá! Todo mundo que foi? O que você já tá... O que é, Ronaldo? Olha, o Saci tá de olho na Série B. Ai, esse Saci tirou a fralda já, né, bebida? Tava suja, né? Mas continua de olho. E mandaram o bonequinho do Saci tem ainda o leão e o peixe na frente. Tem leão e peixe. Aí mandaram o bonequinho do Capela.
É o Alê. É o Alê. Esse é o Alê, não confunda as bolas. E aí, Sgarbi, você gosta? Sgarbi, o importante é participar, é jogar no time, tem que ser parceiro, não pode ser só na boa, no camarote, na vida celeb. Camarote, saudade de camarote. Mas tamo junto, tamo junto. Tá junto sim, então você vai no jogo. Que? Você vai no jogo hoje. Vou tá lá. Não adianta ir pro camarote e perder as chances que o camarote oferece. Nossa, você foi bem agora, hein? Gostei, hein? Legal. Tem que me ensinar mais sobre essas coisas aí, né? Ano que vem a gente sai junto. Vou abrir uma exceção. Que é isso? Que é isso? Assim no começo do programa, aí o menino não vai. Aí o menino não vai. Faz 30 anos que eu não saio de casa. Ano que vem vou te fazer um convite, então. Então tá bom. Então e o Atila vai junto. O Atila vai junto com a gente. Não, é só eu e você. Só eu e você? Só vocês dois? Só um dia. Aí, Oscar, você tá ganhando loteria, bebê. Vem que disse agora. Que Deus não dá essa palavra. Você enxerga, tem idade pra ser meu filho. Ai, tá vendo? Oi, Ulisses. Acabou com o som, tudo bem? Posso ir na parada também? Não. Não vai sobrar comida, não vai sobrar bebida, não vai sobrar assunto, nada, não dá. É tudo muito aqui, é tudo muito. Isso é verdade. Isso é igual o Sgarbi, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não tem o mínimo direito, a partir de hoje, de criticar qualquer jogador que fica no banco e não entra. Se o cara for pra uma coletiva e falar, não entrei, não joguei, você tem que ficar quieto. Porque você tá fazendo isso, rachando o grupo do nosso time. Que você falou que não vai no jogo, ficou no banco. Eu não falei isso, todo melindrado. Eu não vou hoje, eu não vou. Ô, se liga, você perde toda a moral de crítica tua. Peraí, eu quero saber se o Cicinho tá jogando nesse time. Jogar no Cicinho, por que você não foi? Fala. Boa tarde, amiguinhos. Boa tarde, Renato. Olha, eu até estou, mas eu não fui. Como que sai de casa 00:30 pra jogar? A hora que eu comecei a falar com a minha digníssima, ela falou, vai pra onde? Aí acabou, nem concluí. Então, fica por isso mesmo. Não dá pra jogar aqui. depois. Não sai de casa. Chiquito, e você também está no time da Band? Eu do jogo aberto? Não, eu aposentei desde a cirurgia, a cesárea da minha mãe. E aí eu acabei... Na cesárea da mamãe? Não jogando mais futebol. Agora, a Renata conseguiu acabar com o dia do Ulisses com uma frase abrindo o programa. Absurdo, isso é agressão. Ulisses, isso é agressão. Ulisses, isso não desista, tá? Nunca desistirei. Eu sou guerreiro, meu filho, eu sou guerreiro. Doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor viveria numa ilha deserta? Nossa, que perguntinha, hein? Difícil, né, Renata? Eu que sou uma pessoa de relacionamentos, de amigos. Tal, relacionamentos? Teria muita dificuldade de viver sozinho. Aliás, eu não gosto de viver sozinho, eu gosto de viver cercado de amigos. Vou dizer uma coisa muito séria. Este capitão esteve no jogo. 00:30 lá estava Edu Dracena, o Conde Drácula. Eu não vi ele, não. Ué, normal. Ué, você não jogou? Ricardinho, todo o time. Eu não vi ele, não. Você foi? O Ricardinho estava lá. Ganhamos o jogo de 2-1. E outro, Sgarbi, você vai sim. Porque vocês não vão querer ir só nas finais, aquela coisa de tirar foto. Não. Ele acha que ele é estrela, velho. E outra, falando do negócio... Quem fez os gols? Capelanes e eu. Capelanes? Capelanes e eu. Olha o Edu, hein? Olha o Edu, hein? E você sabe por que ele joga bem à meia-noite? É porque ele é o Conde. Olha, eu acho uma injustiça vocês não terem convocado o Everton Guimarães. Vocês excluíram o Everton, deixaram ele longe, em BH, não participando desse time noturno, da madrugada. Tentamos colocar ele no gol, mas não passou no regulamento, porque ele tapa o gol todo, a bola não passaria. Buenas tardes, muchacho. E agora sobrou pra você. Buenas, muchacho, muito guapa. Muitas graças. Muito guapa, belíssimo vestido em homenagem ao Grêmio de Futebol porto-alegrense. Ulisses, eu acho que você poderia se tornar um exímio, atenção Ulisses, um exímio comentarista de basquete, porque a Renata te deu um toco agora. É toco e tábua toda hora, velho, não aguento mais. Pô, falando em toco, lembrei dele mesmo. Não acredito, artilheiro, Capela. Que história é essa, gente? E aí, tudo bem? Olha, tá trabalhando, tá? Os dois à noite jogando e agora trabalhando. Nossa senhora, vamos pra você, sair da cama foi ossada. E hoje tem mais, hein? 00:30. A gente reclama dos jogos marcados aí do futebol brasileiro 9, 9:30. 00:30, hein? Quero você lá, meu capitão, meu artilheiro. Máximo respeito, capita!
Vamos pedir essa mudança de horário para o STJD, né? Seguinte, falando em STJD, o assunto bem propício para conversarmos lá no Rio de Janeiro com o Igor Dorileu. Na primeira entrada dele aqui no programa, ele já trouxe informações sobre o julgamento do Bruno Henrique, o pedido de vistas do processo, remarcação do julgamento. E agora, Igor, dá uma atualizada pra gente aí nessa situação geral, faz aquele resumão providencial. Boa tarde para você. Oi, Renata. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Estava ouvindo vocês falando aí sobre a Copa da Imprensa. Estava lembrando aqui da Band, nas últimas temporadas a gente foi tão bem, mas tão bem, que esse ano a gente decidiu nem jogar. Depois de ótimas campanhas a gente ficou de fora. Esse ano a gente retirou o time de campo. Espero que o pessoal aí em São Paulo tenha uma sorte e um desempenho muito melhor que o nosso. Mas vamos falar sobre o que importa mesmo, sobre o julgamento do Bruno Henrique. Ontem era para ter terminado, era para ter uma definição, não teve, diferente da última vez em setembro. Dessa vez ele esteve presente no pleno do STJD, inclusive essa foi uma atitude elogiada pelos auditores, uma atitude que conta a favor do Bruno Henrique. Ele chegou por volta das 10 horas da manhã. A pauta do Bruno Henrique foi a terceira do dia, então por volta das 11h20 os advogados começaram a apresentar a contestação, a Procuradoria também falou, e aí por volta das 3h30 da tarde, 3 e pouca, o segundo auditor, na hora de dar o seu voto, dar a sua opinião, pediu vista do processo. Que é isso? Ele pediu para avaliar mais o processo, ler mais o caso do Bruno Henrique, que a gente lembra aqui está sendo acusado de forçar um cartão amarelo em uma partida contra o Santos lá em 2023. Esse julgamento está rolando até hoje. E dessa forma, o julgamento acabou sendo adiado para quinta-feira, mas o staff do Bruno Henrique, os advogados de defesa, tanto do Flamengo como também do jogador, estão otimistas, já que o primeiro voto do primeiro auditor e também do relator do processo foi pela absolvição da pena de 12 jogos de suspensão, uma punição que ele havia levado em setembro. Esse primeiro auditor votou apenas pela aplicação de uma multa de R$100 mil. Esse, no entendimento da defesa do jogador, é um indício. Pelo menos o Bruno Henrique está aí com 1-0 no placar, nesse sentido de não desfalcar o Flamengo nessa reta final de temporada. E aí veio então o segundo auditor, que acabou pedindo vista do processo, e aí, para surpresa de todo mundo que estava lá presente já há mais de 3 horas, o julgamento, a sessão foi interrompida. Vamos ouvir então o fim dessa sessão no STJD. Só para questão de ordem, só para adiantar, eu vou pedir vista dos autos, com o compromisso de trazê-lo na próxima sessão, considerando a complexidade da questão. Bom, até em prestígio e considerando os apelos de celeridade das defesas, como estamos na segunda-feira, acho que conseguimos ainda nessa semana cumprir, se Vossa Excelência teve o compromisso de fazê-lo na próxima sessão marcado por Vossa Excelência, presidente. Então, vamos ajustar em relação à disponibilidade da agenda de todos para garantir o quórum pleno. Gente, realmente muito estranha, né, essa postura. O primeiro auditor, ele absolveu, ou seja, o Bruno Henrique não teria que pagar nenhum dos 12 jogos, apenas uma multa. E o segundo pediu vistas do processo, mais tempo para poder analisar o conteúdo do que já foi decidido. Chico Garcia, esse é o problema. Ninguém sabe os nomes dos auditores, ninguém acompanha o tribunal, muitas vezes isso passa bem despercebido, fica escondido, o tal do efeito suspensivo para lá e para cá, a todo momento. É muito confuso e muito ruim que seja assim, porque o processo não é transparente. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas não é de hoje que o STJD, ele deixou de ser técnico para muitas vezes ser político. E julgamentos, eles precisam ser técnicos, né? Você precisa ter embasamento com a lei ali, aplicar o que precisa ser aplicado, independentemente do time envolvido, independentemente do jogador em questão, tem que se cumprir a lei. E, infelizmente, o direito, ele permite muitas manobras jurídicas, muitas brechas na lei, para que você consiga, a ponto de um juiz auditor que falou das vistas de processo, foi um juiz auditor, sim, a ponto dele chegar para poder ali proferir a sua decisão e dizer que quer ainda analisar o caso.
quando a gente sabe que, na verdade, ele já leu, já releu, já sabe tudo, mas precisa ganhar tempo. Então, eu lamento porque a gente está diante de um caso, independentemente de ser o Bruno Henrique ou de ser o Flamengo. A gente está diante de um caso que precisa de punição, ele já foi condenado, inclusive, mas que precisa ter o rigor da lei para que a gente sirva como exemplo aqui no nosso país. Mas depender de um tribunal que muitas vezes é político e não técnico, fica difícil. O Renato, a acusação é o seguinte, uma brecha que foi dada ao Chico nesse processo é o seguinte, de que o Bruno Henrique, ao tomar o cartão amarelo, forçar o cartão amarelo, ele prejudicou o clube dele, ok? Mas não era o último jogo do campeonato? Então, ok, aí, não, acho que tinha outro jogo, né? Acho que era o último. Tinha mais alguma coisa, não tinha? Não era o último? Não, acho que não era o último. Não, só se ele deixa o time na mão ali. Eu acho que o Flamengo pegaria o amarelo, não era o vermelho. Fortaleza. O Fortaleza depois, o Flamengo pegaria. Então, o que foi? Aí, então, consta num dos artigos do processo, né, de que, por isso que se pede vistas, né, para analisar de novo essa questão, de que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e prejudicou o clube dele. Só que o clube dele vem no processo e fala, nós que pedimos para ele tomar para não jogar o próximo jogo, que era fraco, para a gente ter ele na sequência. Ué, isso aí pode? Também eu acho que não pode. Isso não é ilegal? Não, né? Não é isso ilegal? é ilegal. Você forçar o cartão é ilegal, só que todo mundo faz isso no futebol brasileiro. Agora, precisa ver onde é que vai pegar a sequência disso. Não, todo mundo faz, disso. mas não todo mundo admite. Não admite, Só que não foi só forçar o cartão, né? Tem mensagens dele falando com familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. O ponto pra mim é assim, e não é... Eu vejo muita gente agora, a gente tá num momento conturbado, né? De que, o Palmeiras é beneficiado, mas o Flamengo tá... Vira essa bomba. E na minha opinião, esse é um caso para refletir, porque muitas vezes o STJD, ele é totalmente confuso. Totalmente confuso. Tem um caso que aconteceu em julho, que vai ser julgado em novembro. Novembro podendo prejudicar um time em tal momento. Tem um caso que aconteceu tal, então fica muito confuso para todo mundo. Eu, particularmente, aqui, nós trabalhamos com isso, temos que se aprofundar um pouco mais na questão, tudo. Mesmo assim, eu fico confuso sobre como funciona o processo, como vai fazer, como o que não vai fazer. Então, é um momento que agora está em alta, tem que pedir transparência para os caras. Porque não dá. Tem jogador que tem lance acontecendo em julho que vai ser julgado em dezembro. Que isso, cara? Tá tudo errado, tudo errado. Então, tinha que ser muito mais claro para todo mundo. Olha, e a produção, muito rapidamente, já foi atrás. Realmente, foi lá na rodada 31, não era nem na última, nem na penúltima. Foi na rodada de número 31 do campeonato de 2023. E a sequência era o Fortaleza, o próximo jogo, e o Flamengo pediu. Então, na verdade, realmente, não era a última rodada. O clube, Renata, ele pode... Isso não é irregular, não. O cara forçar o cartão. Isso não está na regra, não fala que é irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Tanto é que faz parte da regra do jogo. O problema dessa história toda é que há uma investigação paralela na Justiça Comum. Ele pode ser julgado ainda na Justiça Comum por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo pediu efeito suspensivo e agora eles estão reavaliando a questão. Everton Guimarães, realmente... Acho que tem que esquecer Flamengo, Palmeiras. O problema é que você vê tantos casos sendo julgados, atletas punidos, cumprindo a punição, e outros não. Outros passam batido, muita coisa vira multa, e assim vai. E lá ninguém fica preocupado com o que acontece no STJD, ninguém observa nada. É tudo muito escondido, na minha opinião. Então, Renata, nesse caso aí fica muito claro que, sendo o Bruno Henrique pertencendo a uma instituição que tem um prestígio muito grande dentro e fora de campo, isso me parece ter apontado para favorecer, sabe? Porque outros jogadores foram punidos, outros jogadores foram afastados. O STJD, por exemplo, tem algumas solicitações, alguns pedidos para avaliação de efeito suspensivo, que eles nem notam que chegam lá, eles nem observam. E o do Bruno Henrique, ele está jogando sob efeito suspensivo já há muito tempo. Poderia ter tomado uma multa e 12 jogos de suspensão, não tomou, não acredito que vá tomar. Esse pedido de vista aí, automaticamente ganha-se tempo para que ele não pague qualquer pena que porventura aconteça na final da Libertadores. Então, assim, acho que está muito claro que quando o assunto é Flamengo, há uma benevolência no STJD e também na Justiça Comum. No STJD a gente já observa essa dificuldade para punir o atleta e outros foram punidos e outros foram para fora do país, outros estão pagando, outros pagaram e já voltaram, mas com ele não. Tem prova contra ele, né?
E não, fazem vista grossa. E na justiça comum, nenhum culpado das mortes dos meninos do Ninho do Urubu. Então, parece que há um certo... parece que condescendem, né, com essa insegurança jurídica da justiça comum, da justiça desportiva. O Flamengo, nesse caso, é beneficiado sim, sabe? Há uma cautela muito grande dos auditores, dos juízes, para julgar quando o assunto é Flamengo. Obviamente, porque a pressão externa seria muito grande se os posicionamentos fossem outros, né? Lamentável. Realmente esse caso, Bruno Henrique, é bem complexo, muito complexo. E hoje, discutindo a questão do Bruno Henrique, o julgamento não foi ao final. Um dos auditores pediu vistas do processo e a sequência será na quinta-feira agora. Isso se ninguém pedir vistas de novo, né? Cicinho, geralmente essas questões... A gente espera que elas sejam resolvidas, mas nesse caso parece que estão protelando bastante. Já forçou o cartão amarelo? Já forcei, já combinei com amigos, prepara as férias que aí, isso, porque eu vou tomar o cartão. Só que eram outros tempos, né? Outros tempos. Então, assim, aí não tinha essas questões que tem hoje. Isso é normal, isso é normal o jogador. E houve essa infelicidade. Não, mas isso é normal, eu concordo com você, só que é o detalhe. Qual é o clube que admite isso? O Flamengo está fazendo isso como um argumento de um processo para salvar o Bruno Henrique. Eu joguei já com 2 cartões amarelos e nunca, né, o clube que eu trabalhei não pediu. Eu, na verdade, fui punido pelo clube porque tomei o 3º cartão amarelo. Na verdade, nem tomei o 3º, fui expulso para não jogar o último jogo. Errou a dose. Exatamente, porque eu falei assim, eu tomo antes do último jogo e eu entro de férias antes. O treinador na época e o clube falou assim, você vai, tive que ir na arquibancada assistir o jogo para entrar de férias com o Que lindo! Inclusive, um dos diretores era o Marco Aurélio Cunha. Linda, que lição! Bem feito, Cici, bem feito pra você! Marco Aurélio Cunha. Que lição para chamar capelanes, é isso. Capela, quer dizer que essa guerra dos bastidores, do tribunal, agora o Flamengo não quer mais o gramado sintético, pede que outros julgamentos sejam acelerados. Gente, não pode ser desse jeito. Tem que ficar tudo em campo, mas parece que o pessoal não consegue, não é isso? É isso, Renata. E eu vou falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero, é bem difícil tratar um assunto aqui com um comentário de 1 minuto. Até porque eu tenho uma opinião um pouco impopular. Eu acho que o clubismo, muitas vezes, cega muita gente. Inclusive alguns jornalistas, que acho que deveriam se informar um pouco mais. Porque o negócio é o seguinte... Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não vou passar pano pro cara que é vagabundo, que é safado, que comete fraude. É o caso do Bruno Henrique? Não sei, não consigo afirmar, não tenho poder de polícia. Mas eu acho que a gente tem que aqui cobrar, sabe quem? O STJD. Se tem alguém passando vergonha aqui, é essa entidade, STJD. Gente, vem cá, o negócio foi em 2023. Olha tanto tempo para os caras sentarem, entenderem, buscarem, trazerem a informação. Aí fica esse lenga-lenga, chove não molha. O STJD tinha que ser em Brasília para começar também. E outra coisa, os auditores do STJD, muitas vezes, eles julgam conforme o time que eles torcem com a camisa debaixo do terno, debaixo do paletó. Então não dá para levar a sério esse pessoal aí. Outra coisa que eu quero falar, o Alan, que vai desfalcar o Palmeiras também, eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para poder deixar bem claro também. Pô, o cara foi expulso em junho, vão julgar agora. Pro cara agora ficar fora do jogo, numa reta final importante da temporada. Então, com todo o respeito, Renato, o negócio até é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter calma, eu já cansei de ver N situações de jogadores que foram acusados de crimes ainda mais complicados e lá na frente provaram inocência. Vou dar um exemplo aqui, o mais recente, Seleção Brasileira, Paquetá. Olha lá, safado, olha lá, mau caráter. E aí? E agora? Ficar elas por elas? Então, meu ponto é o seguinte, a culpa de todo esse circo aí, STJD. Se eles tivessem um pingo de vergonha na cara e conseguissem ter respeito pelo torcedor e pelo atleta de futebol, eles conseguiriam certamente colher os dados que eles já têm há anos e eles poderiam fazer algo de bom para o futebol brasileiro e que não demorasse tanto assim esses julgamentos que o torcedor fica aqui, chupando o dedo e a gente debatendo e o cara sofrendo, se ele é ou não é culpado. Muita gente já o condena sem ter as provas 100%. Eu não gosto disso não, viu, Rê? É bem complicado, realmente é complicado. E não é só o caso do Bruno Henrique, o STJD,
ele monta uma agenda, não dá espaço, ele joga para a próxima, depois não deu para outra. Então, essa lentidão, doutor, é horrível. É isso que não dá para aceitar. Tem que julgar o mais rápido possível, tem que criar um sistema para que isso não se acumule e não venha aparecer no momento decisivo do campeonato, que aí todo mundo fica louco querendo cuidar do seu lado, do seu interesse. Renata, o maior problema que nós temos é a morosidade da justiça, seja ela desportiva, seja ela criminal. Nós temos percebido que as coisas são adiadas, as tramas que são legais dentro da parte advocatícia faz com que se enrole um processo, que se arrume pequenos escapes para você prorrogar uma decisão. Eu acho que a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais atuante, tem que ser mais assertiva e decidir dentro das regras do jogo, com as provas analisadas, mas decidir mais rápido. Esses adiamentos só fazem a gente desacreditar da justiça. É porque aí os clubes pedem toda hora o efeito suspensivo. Todo mundo tenta, de qualquer jeito, achando que vai ganhar, que vai levar. E sabem que um dia isso vai ser julgado, isso vai ser determinado. E aí, na hora que acontece, fica todo mundo louco. O que me surpreende é que eles tinham decidido que o Bruno Henrique levaria 12 jogos. Exato. E agora isso está de novo em pauta. Como é que então, você decide? É por aí. Não, mas o do Bruno Henrique é um caso, gente, muito específico. Não sei o que vai acontecer. O tribunal tinha condenado e agora pode não condenar mais. Essa é a questão. E aí, Edu? É a questão e a gente fica muito triste, principalmente o que a gente quer é transparência e quando isso não tem, a gente fica se questionando a lisura, né, do processo. Agora, a grande questão para mim, Renata, não é nem o cartão amarelo ou vermelho, e sim as mensagens. Então, as mensagens que ele recebeu, né, de familiares, isso sim acaba, de repente, colocando em xeque, em questão e duvidoso de tudo que está acontecendo. Porque tomar cartão, como o Cicinho falou, todos nós já tomamos, todos nós já forçamos cartões. Assim não. Entendeu? Xixi, não. Agora, a questão o Ronaldo nunca tomou cartão vermelho. Se tivesse o VAR na minha época, eu teria menos 12 cartões. A questão que a gente fica mais assim são a questões das mensagens. Que aí um parente que já tem uma informação privilegiada, que aí vai apostar. Então, acho que isso que é o mais, para mim, o mais grave. Então, acho que é muito triste, é vergonhoso para nós aí, para o futebol brasileiro. Alguém quer arrematar o assunto, Ronaldo? Não, só uma coisa eu queria saber. Nós vimos um monte de telinha, né, quando eles estavam falando sobre o julgamento. Eles estavam em casa, era home office? Era tudo remoto ali, cada um de um lugar. E teve gente que faltou ainda. O cara não estava em casa. Mais uma colocação. O cara não tem agenda para a casa dele. Uma colocação para esses jovens jogadores, né? Eu estou mais velho no futebol. Não se iludam com isso, não entrem nessas coisas. Esquema de aposta é roubada para você fazer fraude. Você nunca vai conseguir. Então, os meninos, os jovens, por favor, saiam fora dessas questões com familiares. Vocês, às vezes, são muito mais inocentes do que imaginam e vão ser comprometidos por uma cadeia de corrupção. Então, por favor, pensem bem na carreira de vocês antes de se contaminar com esse tipo de proposta, de pessoas que se cercam dos vestiários, que vão oferecer pequenas coisas. Saiam disso, porque o futebol é muito bonito, sem fraude. E outra, Renata, por que não colocar cada rodada... Pô, já foi expulso, já julga logo. Não deixa já julga na próxima rodada. Isso eles teriam que mudar o sistema deles, de receber. É muito trabalho. Que é isso aí não no é teu essa ombro? denúncia, de julgar. Que é isso no teu ombro, hein? Aí é muito trabalho. O fantasminha, bebê. Ai, Chico Garcia. Ele tá meio perto mesmo. Tô louca pra ele, ó. Vazar. A gente adora comemorações, festas. Sabe quem faz aniversário hoje? Uma mulher extremamente representativa no nosso futebol, Leila Pereira. É o seguinte, pelo jeito, o Capelanes não foi convidado pra festa, que ele tá do lado de fora. Foi barrado. Mas tudo bem, Capela. A vida é assim, nem sempre dá certo, hein? Não dá. Aí comentou salgadinho. Volta, Capela, na nossa festa você sempre está convidado, lógico. E aí, Capela? Mamãe Leila cumprindo mais um ano de vida, mais um ciclo. E os caras gostam de festa assim, porque no dia 30 de outubro, que por sinal foi o meu aniversário, o Abel completou 5 anos de Palmeiras, rolou um festão aqui para poder, obviamente, homenagear esse grande nome da história do clube. E hoje,
dia 11 de novembro de 2025. Há 61 anos nascia Leila Pereira, jornalista, empresária, advogada, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não sei se vai rolar festa, até porque não fui convidado, mas deve rolar um bolinho outro aí. A minha sugestão, um bolo de leitinho com Nutella. E o Verdão fez questão de agora soltar um vídeo parabenizando a tia Leila. Feliz 61 anos, tia Leila. Acompanha aí. Obrigada. Oi, presidente, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui para te parabenizar pelo teu aniversário. Que Deus te abençoe muito, que você tenha muita saúde, né? Que esse é o principal. Desejar um feliz dia de aniversário, desejar-lhe muita saúde, sempre junto às pessoas que você mais gosta. Apesar do aniversário ser seu, mas o presente é nosso, de ter a oportunidade de trabalhar com a presidente como você. Saiba que é uma honra gigantesca ter uma mulher representando um clube tão grande como o Palmeiras. Muito obrigado por tudo que você já fez por nós e tenho certeza que por tudo ainda que vai fazer. Nós somos muito gratos por tudo. Você é uma pessoa referente para muitas mulheres no Brasil e a verdade é que isso é motivo de muito orgulho. E a verdade, nós temos a honra de ter uma presidente como você aqui. Seja um dia muito feliz, muita saúde, muito sucesso profissional e pessoal e tudo bom. Tá bem, Leila? Vá lá, um beijinho e um feliz dia de aniversário. Tchau, fique bem. Aí, parabéns para Leila Pereira. Olha, mas o presente de grego tá aqui, viu, Leila? Ele vai ser apresentado no sábado diante do Santos na Vila Belmiro, hein? Porque o Palmeiras não conta com convocados o Vitor Roque, o Flaco, o Sousa, Gustavo Gomes, Piquerez, Martínez e Facundo Torres. Ninguém à disposição. Suspensos, o Andréas Pereira, aquele cartão amarelo custou caro, não é? Alan também tá fora, foi punido pelo STJD. E os machucados, o Everton, Evangelista e Paulinho. É a chance do Santos. É a chance do Santos aí de conseguir uma vitória num jogo que ninguém acreditaria se o Palmeiras estivesse completo. E a chance. O que preocupa o Santos é que nas partidas que teve a oportunidade ali de realmente construir bons resultados, contra Fortaleza e Vitória, não conseguiu. Foi um ponto só conquistado ali no empate, né? Então, só que aí é um Palmeiras totalmente desfigurado, sem os principais jogadores. Se o Santos quiser reagir e não cair para a Série B, tem que ser nesse jogo. Agora, o Flamengo, claro, eles estão disputando o título, tá todo mundo acompanhando bem de perto essa briga. Também tem ótimos problemas. Nossa. Problemas aos montes aqui. Olha só, convocados: Alexandro, Danilo, Carrascal, Plata, Arrasca, Varela, Vinha e os machucados: o Pedro, o Alan, Jorginho e o Léo Ortiz. Tem desfalque também. Quem tá pior pra você? A do Palmeiras é bem pior. O Palmeiras tem 12, mas o adversário pior é o do Palmeiras. Lógico. Sim, mas peraí, o Palmeiras tem 12, sendo que 3 não estavam jogando. Quanto tem o Palmeiras, Chico? Quanto tem o Palmeiras? 12. Mas nenhuma arbitragem. Tá tudo tranquilo. Que? Ninguém ficou fora. Ronaldão. Tem 12 fora do Palmeiras, mas nenhuma da arbitragem. Quem fala de arbitragem O Palmeiras não teria dado o cartão pro André. Quem fala de arbitragem, o Ronaldo quer falar da arbitragem. A grande vantagem da arbitragem, Chico. A grande vantagem que o Palmeiras perde. Olha, ainda não fomos pro assunto quem será o campeão brasileiro. Já fizemos isso antes do campeonato. Cada um já deu seu palpite antes da competição iniciar e agora temos esses 3 candidatos aqui no páreo, principalmente Palmeiras e Flamengo, mesma pontuação, uma vitória a mais para o Palmeiras. A pergunta é essa: quem tem o caminho mais difícil até o final do campeonato? E eu começo com você, Edu. Renata, eu acho que todos têm, porque o que eu acredito assim, é o momento do campeonato, cada um com seus interesses, um para não cair, outros para brigar pelo título, outros para Libertadores. Edu, todos têm. Tá com medo, né? Agora o Palmeiras, os jogos serão mais difíceis para mim. E aí, Chico? Eu acho que é a do Cruzeiro, mesmo que tenha um jogo a menos, sei lá. Eu acho que o Cruzeiro não vai ter vida fácil. Que isso, ganhar o Corinthians? Chico, você acha que o Cruzeiro ganha em Caxias do Juventude? Ele tem que ganhar, porque o Flamengo e o Palmeiras ganharam lá.
Não é fácil jogar lá, mas os principais candidatos ganharam. E o Juventude, ganhou do Vasco aqui fora de casa. Gente, ainda é o Juventude que está lá na zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem que ir lá e fazer o resultado. Claro que ele tem que fazer o resultado em todos aí e tudo mais, mas não vai ser fácil ali, cara. O Ceará tira ponto de muita gente. O Botafogo também tem uma boa equipe, está apresentando menos do que deveria. O Santos aí, eu não sei qual vai ser a situação na última rodada, né? Porque o que acontece é o seguinte, a gente analisa o Palmeiras, aonde o Palmeiras tropeçou? Com os grandes. No Corinthians, que empatou com o Corinthians em casa aqui. Tropeçou com o Flamengo, tropeçou com os grandes. O G6, Flamengo, né? O G6. Galera do G6. O G6 o Flamengo tropeçou. O Flamengo passou em cima de todos do G6. Mas todos praticamente. Só o Cruzeiro que perdeu. O Cruzeiro, ele tem um jogo a menos e ramelou no último jogo. Se não ramela no último jogo, estaria 2 pontos atrás só. O Palmeiras não tem nenhum adversário do G6. O Flamengo tem o Mirassol. Isso. E o Cruzeiro tem ali o Botafogo. Esse detalhe... Então, na verdade, tá bem parelho. Eu não acho que tem uma tabela tão desfavorável. Então você concordou com o Edu. Não, mas esse... O Palmeiras tem o Santos e o Vitória aí, que não escaparam do rebaixamento. E os 3 últimos jogos do Palmeiras, que mudou agora, inverteu, vai ser fora de casa. E olha só, antigamente a gente poderia falar o seguinte, clássico e clássico, não é isso? Os dois fora, claro que é no Maracanã, o clássico entre Fluminense e Flamengo. E o Palmeiras vai ser julgado com a garrafada no carro. Vocês têm que atentar duas coisas. O Cruzeiro já pega o Ceará, que já não vai cair mais. Já pega o Botafogo, que não vai ter grandes pretensões. E o Santos rebaixado. Mas tem que... É campeão o Cruzeiro. Tem que ser rebaixado aonde? O Flamengo tem que rebaixar o Santos, rapaz. Desde que o Zubeldia chegou no Flu, qual que é o retrospecto do Fluminense jogando em casa? É bom. Tem que se atentar. O Mirassol. Você quer falar do Zubeldia? Vai pro inferno. Eu tô falando... Assim, quando ele tava aqui, você falou mal dele. O Flamengo pega 2 times que não perderam em casa. Gente, eu nem vi que tava acabando o programa. Aí passou muito rápido. Mas o futebol segue aqui na Band. O Neto tá chegando com os donos da bola. Capelani está ali pontual, não é? Horário britânico, seleção da Inglaterra, aquela coisa toda. Não vai pra festa da Leila. E é isso, amanhã tem mais. Valeu, beijo, gente. Se concentra pra hoje, hein? Vai ser uma pra festa. Passou muito rápido. Passou muito rápido, Leila.